desconstruindo também alguns preconceitos, né? Algumas estigmatizações acerca dessa síndrome. Exatamente. Mas agora vamos falar um pouquinho do nosso convidado especial. Sabe aquela expressão, esse nasceu para coisa? Pois bem, é a definição do nosso convidado especial de hoje. Embora não presencialmente, são 23 anos atuando em movimentos sociais, desde os 16 anos em mobilizações estudantis, com lutas e conquistas em favor da classe trabalhadora, da juventude, desempregados, aposentados, micro e pequenos empreendedores. Um político nato, que já foi vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, integrou a primeira gestão do Conselho Nacional de Juventude, representava a Associação Nacional de Pós-Graduandos, representou o Brasil no Fórum de Participação Cidadã da União de Nações Sul-Americanas e no Conselho Social do Mercosul. Diante disso, muitos dos que nos ouvem e nos assistem podem ter um sentimento de dívida de gratidão com ele, pois, quem não sabe, foi também através da militância dele que se fez presente a ampliação do acesso ao ensino superior por meio de instrumentos como o FIES, ProUni, cota nas universidades e o aumento de vaga nas instituições. Caracterizado por protagonizar uma história de qualificação técnica e comprometimento, estamos, apesar de longe, acompanhadas pelo líder do PCdoB e ouvidor-geral na Câmara Municipal de Salvador, presidente do Sindicato dos Bancários, advogado e professor universitário, com mestrado em Políticas Sociais e especialidade em Direito do Estado. Isso sem esquecer de que também foi um dos líderes da revolta do Buzu, um movimento com repercussão nacional contra o aumento das passagens de ônibus coletivos de Salvador. Criado no bairro do Cabula 6, tem deixado um legado de forte luta nas pautas relacionadas a trabalho, educação, esporte, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e o enfrentamento a todas as formas de preconceito. Contudo, a causa da honrosa presença, embora de longe dele aqui, trata-se de um fenômeno que certamente trouxe muitos júbilos a diversos pais, já que eles foram premiados com um dos mais novos grandes lutadores em defesa da intervenção do poder público a favor da luta anticapacitista em todas as esferas da sociedade, só que com enorme destaque, é claro, para a síndrome de Down. O nosso convidado de hoje é o vereador Augusto Vasconcelos. Olá, Adriana. Olá, Juliette. Prazer falar com vocês. Aqui é Augusto Vasconcelos, vereador de Salvador. Na última segunda-feira, nós realizamos uma importante sessão especial na Câmara Municipal, onde abordamos o Dia Internacional da Síndrome de Down, que ocorre todo ano, em 21 de março, em alusão à trissomia do cromossomo 21, que caracteriza essa condição genética. Temos lutado muito pela implementação de políticas públicas inclusivas e acessíveis que enfrentem a estigmatização e garantam direitos para essa parcela importante da sociedade. 1 a cada 700 nascimentos vivos pode acontecer a síndrome. Então é necessário encarar que é um grande contingente populacional e que precisa ter políticas públicas de educação, de esporte, de cultura, de acesso ao mercado de trabalho, de saúde. Muitas vezes a síndrome de Down é associada também a outras doenças, como cardiopatias congênitas, e é necessário que tenhamos o fortalecimento do Sistema Único de Saúde para acolher essas pessoas e garantir qualidade de vida e possibilidades no seu desenvolvimento. A nossa sessão foi bastante participativa, muito representativa, com diversas organizações, especialmente a Ser Down, coordenada pela querida amiga Lívia, que faz um trabalho muito significativo nessa área, além da APAI, que foi precursora das políticas voltadas para pessoas com deficiência no Brasil, e tivemos a participação de pessoas com síndrome de Down que falaram, inclusive, durante a sessão, especialistas, professores, familiares,
no intuito de que nós possamos construir coletivamente iniciativas para enfrentar essas questões. Eu apresentei na Câmara mais de 15 projetos voltados para pessoas com deficiência, desde temas de transporte público, passando por questões do esporte. Aprovamos a lei dos atletas do paradesporto aqui no município. Também apresentamos projetos voltados ao acolhimento das mães atípicas. Temos lutado pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, para mães e pais atípicas, para assegurar o acompanhamento no tratamento dos seus filhos. E temos desenvolvido um conjunto de ideias no intuito de enfrentar o preconceito e assegurar o pleno desenvolvimento. As pessoas com síndrome de Down têm capacidades que podem ser desenvolvidas, e o que nós precisamos é superar essas barreiras. O poder público tem que fazer a sua parte, apoiando as famílias, e é nesse intuito que nós estamos trabalhando bastante na Câmara de Salvador. Isso mesmo, um convidado que fez aí, a gente sabe, a gente tem acompanhado a atuação do vereador Lúcio Vasconcelos, e ele de fato tem feito um trabalho belíssimo na defesa, né, de todos aqueles que mais necessitam. E nessa semana que marcou o Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente pode acompanhar diversas ações de conscientização. Tivemos aí, como ele trouxe, né, na Câmara Municipal de Salvador, no dia 18 de março, a realização de uma sessão especial, em celebração, junto com algumas entidades, né, movimentos sociais, figuras importantes que pregam, né, essa luta diariamente. E foi muito de bem poder acompanhar pelo site da Câmara Municipal. E realmente é um vereador que eu acompanho pelas lutas que ele vem defendendo, né? E a gente precisa também lembrar que no Brasil, desde 2022, a Lei 14.306 determina, né, a data, foi quem determinou, na verdade, a data de conscientização, que estabelece que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com Down devam promover e divulgar eventos que valorizem a pessoa com a síndrome na sociedade. Então, foi uma lei muito importante para que a gente pudesse acompanhar essas ações, né, que esses movimentos, né, o vereador Augusto tem feito. No decorrer do nosso programa, a gente vai falar de questões mais específicas e vai mostrar que dois fatores que podem promover o potencial daquelas pessoas que nasceram com síndrome de Down, que é a questão genética e a questão comportamental, de estímulo. Então, assim como esse cromossomo a mais pode repercutir de diversas formas negativas, caso ele seja estimulado por profissionais adequados, isso também tem um grande peso no sentido da evolução dessa pessoa, aumentando a expectativa de vida, diminuindo o índice de enfermidades, ampliando a inclusão dela com mais facilidade no mercado. O PAI, inclusive, que é uma entidade, uma instituição que já tem mais de 50 anos, né, tem o objetivo de promover essa melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né, com deficiência intelectual. E dispõe de uma equipe multidisciplinar, que é muito importante também, né, para o desenvolvimento, a estimulação precoce dessas pessoas, né? Lá na PAI, eles dispõem de avaliação admissional, estimulação precoce, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e médicos especializados. Infelizmente, a gente não tem muitas entidades com essa magnitude, né, com essa característica, mas a PAI faz um belíssimo trabalho. Exatamente. Eu queria destacar que não é só o Brasil que faz essa comemoração em relação ao dia, em relação às pessoas que têm síndrome de Down. É um dia que está na agenda da ONU. Os 193 países membros da ONU comemoram o Dia Internacional da Síndrome de Down no dia 21, uma data que está no calendário deles, com o objetivo de conscientizar pessoas sobre a importância da luta por igualdade. Já no caso de nosso convidado especial, o vereador Augusto Vasconcelos, ocorreu há alguns meses com o nascimento do seu caçula, não foi? O Pedrinho. Essa história, né, é uma história muito bonita, inspiradora também. E aproveitar aqui para mandar um beijo para a mãe Dona Suzy, Que está guerreira, né? É uma mãe atípica, assim como o próprio vereador, um pai atípico, né? Mas teve uma vez que eu falei para o vereador Augusto o seguinte:
você não foi escolhido à toa. Exatamente. Já faz essa luta na defesa, né? Na defesa daqueles que precisam e foi contemplado. Acho que a palavra é essa. Que ele possa seguir com o propósito dele. Tem feito uma grande diferença dentro da Câmara Municipal, tem feito uma grande diferença na sociedade, tem feito uma grande diferença nas periferias de Salvador, na qualidade de vereador, na qualidade de ser humano que ele é, né? Então, Pedrinho, um grande beijo para você. Certamente, Pedrinho, assim, foi um instrumento para a alegria de muitos pais que estão aí com filhos com síndrome de Down e com todas as deficiências que não conseguem encontrar em acesso no sistema público, né? E é importante também a gente trazer alguns recortes, né, dessa luta, né, alguns direitos que são garantidos por lei para as pessoas com síndrome de Down, né, e seu acompanhante. É importante a gente trazer isso até para os nossos ouvintes também, desconstruir alguns pensamentos, né, acerca dessa temática, porque esses direitos são necessários, né? Tem direito ali à meia entrada, em eventos artísticos, culturais, esportivos, e além desses direitos, outro muito importante, que é o de incentivo de acesso ao mercado de trabalho. Na semana passada a gente falou sobre, né, essa questão do mercado de trabalho, e a gente sabe que é um recorte aí, né, uma dificuldade maior, que são dessas pessoas se inserir e se manter no mercado de trabalho. A gente percebe assim uma exclusão gigantesca em torno disso. Só que a gente precisa enxergar a pessoa com síndrome de Down como qualquer uma outra. A síndrome de Down é uma ocorrência que acontece desde a concepção, né? Não é algo reversível, é algo irreversível. Só que a descoberta é mais para adiante, não é mais na concepção. E, assim, o SUS, a gente sabe que, em tese, é um programa de referência no mundo inteiro, na teoria. O desenvolvimento do SUS também com a descentralização, aplicando as políticas de forma regionalizadas. E a gente vê isso claramente, por exemplo, com o governo de Obama, quando ele estava no poder, que ele criou o Obamacare porque ele percebeu que os Estados Unidos não tinham um sistema público de saúde. Só que passa longe de ser perto do projeto do SUS, porque é só para americanos, e no caso do SUS não, o SUS atende aquele que necessitar, né? A gente teve a questão na época da Covid de pessoas que passavam pelas fronteiras dos países sul-americanos que não tinham tratamento e aí eram atendidos, e mesmo sem identificação. Então, assim, é bem bacana o projeto do SUS, e enquanto, assim, estudante de serviço social, eu acompanhei um caso de uma mãe que já está no 3º filho, e ela me contou que o preventivo dela é todo correto, é bem assim, completo mesmo. Ela vai todo mês, ela faz a ultrassom, ela escolhe a maternidade, a depender da idade, da quantidade de filhos, ela escolhe se vai ser cesáreo, se vai ser normal, se ela vai fazer, se ela vai ligar as trompas, se ela não vai ligar. E me surpreendeu isso, esse preventivo assim tão ativo. Não deveria surpreender não, tá, Drica? Porque o SUS, ele realmente é o melhor. O que a gente vê aí na ponta é essa questão da gestão, né? A descontinuidade do serviço, aí envolve também, né, essa questão mais política partidária, né, com essa troca de gestão. E aí a gente percebe também um quadro de pessoal reduzido, que influencia ali nas grandes filas, e então as pessoas que vão buscar os serviços no SUS acabam reclamando e reproduzindo um discurso, né, de que o SUS não funciona. O SUS é fantástico, o SUS é perfeito, né? Eu acho que o grande gargalo que a gente tem aí é mais essa questão da gestão, né, de como é feito, como são feitas as implementações. Exato. Até porque, se a gente for levar em consideração o público, né, privado, a gente vai perceber que o público é quem promove, sabe? Que faz ali a promoção, né, que busca algum tipo de ação para orientar a população, né, que vai prevenir. É o SUS que tem essas campanhas, sabe? É o público, é o SUS, não é a rede privada. E quando a gente fala sobre a pessoa com Down, a gente precisa também
trazer que o ponto-chave para a qualidade de vida de quem tem a síndrome de Down é promover e orientar a aceitação dessa condição desde a infância até a vida adulta. E o SUS faz isso, né? Eu tenho uma dúvida, assim, muito interessante. Um questionamento, na verdade. É sobre... eu não me atentei realmente. Quando eu achei, eu fiquei encantada com o relato dela sobre o acompanhamento. E eu não me atentei sobre essas questões de diagnóstico precoce de enfermidades ou de síndromes ou enfermidades, seja lá o que for, né? Já que a síndrome de Down não é uma doença. Não é uma doença, que fique claro isso. Que fique claro isso, que também não há nível de síndrome de Down, pessoas que têm um nível maior ou menor também não há, precisa se desconstruir isso. E eu não me atentei se o SUS teria estrutura, porque o suporte, Júlia, ele não vem após o nascimento, ele vem desde o momento da gestação, onde ocorre a descoberta. Aí, minha dúvida é, o SUS tem estrutura para fazer essa descoberta o mais rápido possível e preparar esses pais para recepcionar essa criança da forma mais adequada possível? O SUS tem essa estrutura, mas aí a gente cai de novo naquela coisa que eu trouxe aqui. Às vezes o profissional ele não está preparado, sabe? Ontem mesmo, numa discussão em torno dessa temática, uma colega trouxe uma experiência de que a sua cunhada, né, ao descobrir que a filha nasceria com síndrome de Down, a forma como o médico passou isso foi de uma forma muito assim desumana. Isso. Então veja, o SUS ele tem sim a estrutura, tem todo o aparato, mas aí tem uma outra questão que é o lado humano de quem está atendendo. Isso, é exatamente isso. Já que há uma carência de psicólogos e assistentes sociais e outros profissionais na equipe multidisciplinar, isso fica a cargo dos médicos e dos enfermeiros. Que, em tese, não são preparados, né? E, assim, eu tenho uma crítica. Acho que a gente, na qualidade de ser humano, a gente não precisaria ter uma profissão, né, com uma psicologia, serviço social, para, assim, aprender, atender e acolher o outro. Eu acho que a gente precisa enxergar o outro como ser humano e ter bom senso. Bom senso. Eu acho que falta um pouquinho disso. Aí já é uma crítica mais direta que eu faço a alguns profissionais da medicina. Precisa ter um pouquinho mais de tato, de humanidade, que está faltando. Porque eu vejo realmente como algo sine qua non essa questão de descoberta antecipada. Não é um dado estatístico, é uma questão de senso comum. E eu tenho uma dúvida muito grande sobre o impacto da notícia de ter uma criança que vai nascer fora do que entendemos como padrão da normalidade. Por que eu digo isso? Como eu reforço aqui, eu estou indo no senso comum. É comum a gente ver nos centros especializados, é comum a gente ver nas organizações muitas mães solo, muitos pais que abandonaram filhos após descobrir que eles têm algum tipo de anormalidade dentro do que a gente chama de padrão de normalidade. A gente precisa ter um certo cuidado também, né? Ao trazer alguns recortes, informações, porque até mesmo nós que estamos aqui nesse momento, né, trazendo essa temática, na tentativa mesmo de desconstruir ou construir sobre o que de fato é a síndrome de Down, a gente precisa racionalizar o que a gente fala, né, sobre essa questão de normal e patológico, normal, anormalidade. A gente precisa, porque às vezes a gente reproduz isso também, Drica. Mas assim, é importante que se diga que, a gente vai reforçar isso o tempo inteiro, é importante que se diga que a síndrome de Down não é uma doença. É essencial entender que a síndrome é um termo que designa um conjunto de sinais e sintomas. Não é uma doença. O fato de uma pessoa nascer com um cromossomo 21 a mais não a torna doente, né? E qual é a importância nesse processo todo aqui da inclusão social para as pessoas com síndrome de Down, né? A inclusão é o que garante o aprendizado. Então, é nesse processo de inclusão que a gente vai aprender também, aprender com os próprios, né? Com essas pessoas. E por isso que eu sempre vou ressaltar aqui a importância do trabalho que a PAI faz, que não apenas ali diretamente atua com essas pessoas, mas com a sociedade, né, com a família. E isso é importante.
né? E na qualidade de psicóloga, a gente pode também auxiliar no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, tendo como objetivos de curto, médio e longo prazo a aprendizagem de estratégias tanto por profissionais quanto por familiares e pelas próprias pessoas com Down, para a promoção, né, do desenvolvimento, e assim ficaria mais fácil nesse processo de intervenção, porque a intervenção pode ocorrer de várias maneiras. E uma delas é o aconselhamento genético, no qual os familiares são abordados antes, durante e depois da consulta com o geneticista, né? Para facilitar o vínculo com a equipe e a compreensão de ambos diante da síndrome. Então, assim, muitas mães, elas recebem sozinhas a notícia, sem mesmo a presença, né, do marido. Você trouxe aí esse recorte da mãe solo. Em tese, é sempre a mãe ali sozinha mesmo, né? A gente vive essa sociedade. É muito raro você ver uma mulher, né, uma mãe, principalmente uma mãe atípica ali, sendo acompanhada pelo marido. Tendo esse acompanhamento. E a gente sabe muito bem por que esse recorte. Mas você acha que assim é medo, é desafiante? Por que eles assim ficam apreensivos, é vergonha? Por que é comum assim esse afastamento? Porque a gente vive uma sociedade machista, patriarcal, onde se criou a ideia de que mulher está para cuidar. Então quem fica com essa parte do cuidado na percepção de muitos pais é a mulher, então ele não precisa estar. Então se eu disser aqui para você que ele não vai porque tem medo, como é isso? Sabe? É todo um processo histórico, desenhado. Entendo. Onde se acreditou que é a mulher quem cuida aí. Pronto. Exatamente. Então, veja, eu acho que falta a responsabilidade, falta o papel, né, dessa paternidade com respeito, com consciência, com desconstruções. E a gente acredita nesse caminho aí. O que você falou da humanidade é muito importante, porque a característica da síndrome é exatamente o fato de que as pessoas possuem as mesmas características que todo Down vai ter. E isso precisa ser passado e que não precisa de muito conhecimento, não precisaria de muito conhecimento técnico para passar, mas que precisaria preparar os pais diante disso, né? Que as questões dos fenótipos, da fraqueza muscular, da deficiência intelectual. E isso inclui a assistência de psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, né? E existem doenças frequentes nesse caso, como a necessidade de uso de óculos, frequentes doenças auditivas, reposição do hormônio tiroidiano, problemas no coração, pneumonia de repetição e asma, possibilidade de câncer, imunidade baixa com frequência de resfriado, obesidade que dá origem a hipertensão e diabetes, doença que afeta rins e outros órgãos, e por aí vai. Mas a ciência também desperta para o fato de que tudo isso pode ser remediado se houver um acolhimento prévio desde o período gestacional dos pais irresponsáveis e o estímulo a essa criança sendo tratada e colocada no devido lugar, que ela tem um potencial de agir dentro de todos os aspectos da normalidade da sociedade, do mercado de trabalho, que ela tem um potencial de ampliar a expectativa de vida, fica nesses dois polos. Ou não há um investimento e isso repercute no desenvolvimento da criança, que fica muito deficiente, ou o contrário, se investir em tudo isso, o potencial é que ele deslanche. Óbvio, né? E muitas vezes a síndrome de Down não é detectada no pré-natal, né? E a notícia pode causar, sim, grande impacto, com consequentes sentimentos de negação, culpa e medo. E essa mãe, ao receber essa notícia, muitas vezes sozinha, isso dificulta ainda mais, né? Essa rede de apoio, ela fica fragilizada. Só que aí eu vou fazer um parêntese aqui. Eu acompanhei a trajetória, o próprio vereador Augusto Vasconcelos tem colocado em suas redes, né, todo esse processo de Pedro, e eu fiquei, assim, muito feliz, eu fico muito feliz em perceber a atuação na qualidade de pai, né, do Augusto. Exatamente. Que acompanhou, desde o início, todo esse processo. Ele enfrentou o Pedro, né, eu tenho acompanhado pelas redes sociais do vereador Augusto, ele ficou praticamente
5 ou 6 meses na UTI. E o pai estava lá junto, né? Acompanhando ali a mãe do Pedro, né? Veja, então é isso, muitas vezes, que nós mulheres esperamos de nossos parceiros. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento aqui apenas para dizer que é possível a gente perceber uma sociedade mais igualitária, justa, sabe? O homem tem o seu papel, assim como a mulher tem o seu papel. E os dois juntos a gente pode fazer uma grande obra de arte. Então, essa parceria para o Pedro é fundamental no desenvolvimento dele, está sendo fundamental. O Pedrinho já passou por mais de 4 cirurgias. Você abre o Instagram do Augusto, um sorriso largo, sabe? Que projeta só em a gente enxergar aquela foto uma força. E de onde vem essa força? É esse desenvolvimento precoce que essas pessoas precisam. Então, parabéns aí os pais de Pedro. Parabéns o Augusto na qualidade de pai. É isso que a gente espera da maioria dos homens. É importante disseminar essa informação. Da maioria dos pais. A recepção da notícia é o que vai ser um divisor de águas, né? E a orientação de como deve proceder. Deve ser um baque no primeiro momento, mas as pessoas vão se reerguendo e aí vão vendo os caminhos que tem que trilhar para que a criança chegue no melhor potencial que ela puder. Sim. E ela é como qualquer um outro, tem as suas diferenças, como eu e você somos seres humanos diferentes, temos as nossas distinções. Você tem habilidades e competências em umas áreas, eu em outras, assim como quem tem síndrome de Down da mesma forma, não é isso? E assim, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas associações, alguns movimentos. Aproveito aqui também para deixar um abraço para Tânia, que faz um papel lindíssimo, né, pelo Cristais do Amor. Deixar um abraço aqui também para Dira, que faz um trabalho também maravilhoso, né, Unidos pelo Amor. Então, dizer que vocês são importantes nesse processo. É dizer que também na qualidade de psicóloga, eu estou aqui à disposição também para somar. Porque muitas vezes essa mãe atípica, esse pai atípico, precisa também de um suporte, né? Por todo esse processo social que a gente vive, de preconceito, de discriminação. E isso acaba atravessando, né? Desestabiliza o núcleo familiar. É isso. Júlia, você falou uma coisa interessantíssima, assim, que do trabalho da PAI e de outras associações. Por quê? Em relação às políticas públicas, que é o assunto do nosso programa, né, juntamente com psicologia, não há uma competência privativa e exclusiva da União de legislar sobre assuntos de inclusão, né? Fico com muita dúvida a respeito das propostas de leis. É lógico que vai passar pela revisão antes de sancionar e tudo, e tem influência da base partidária, mas se as leis elas podem ser criadas de forma bem amarradinhas a impedir a discricionariedade da administração pública em relação a promover a prestação de serviço para essas pessoas. Porque você falou aí de terceiro setor, quer dizer, com a gente sabendo que a gente está saindo da administração burocrática em transição para a administração gerencial da administração pública, só que o governo tem uma finalidade diferente da iniciativa privada. Elas não têm a mesma finalidade. E o que é que acontece? Com o instrumento de delegação, a administração pública tem delegado às organizações de terceiro setor algumas prestações de serviços, mas não tem dado o recurso necessário, mínimo, para que haja um acompanhamento pleno dessas. Eu digo isso porque, assim, acompanhando, como eu falei, acompanhando outro caso de situação no serviço social, um ente federativo, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso aqui, ele queria fazer um contrato, licitar um contrato para abrigos, né? Pessoas que vêm encaminhadas pelo judiciário e são mantidas em abrigos. E aí tem todos os custos do abrigo, né? E a legislação também. De profissionais, quais profissionais tem que ter, quantas refeições, tudo certinho ali no orçamento e tal. Mas assim, vamos supor, hipoteticamente, que o valor diário de cada criança sairia R$80. Aí o contrato que a administração pública quer fazer é pagar 40. Aí o representante da instituição
questionou e disse assim, então vamos fazer o seguinte, a gente não fecha o contrato e vocês prestam o serviço diretamente, para ver se vocês vão conseguir. Porque a gente sabe que entrou o princípio da eficiência na Constituição Federal, né, através de uma emenda, mas isso aí está sendo além do que deveria ser em relação a oferecer o bem da coletividade, né, o estado de bem-estar social, porque eles não vão conseguir suprir o mínimo, inclusive por lei, fiscalização, eles serão notificados. Porque precisa de um assistente social, uma educadora social, uma mãe social, 5 refeições por dia, lazer, tal. Agora imagine uma instituição com síndrome de Down. Quantos profissionais eu citei aqui? Fonoaudiólogo, pedagogo, psicólogo, assistente social, terapeuta familiar. Quantos salários fora aluguel de local, educador físico, para as atividades lúdicas. Se tem como criar um projeto de lei, ainda que não seja sancionado da forma como foi criado, se poderia deixar isso mais amarradinho, mais com menos discricionariedade da administração pública, porque então, os serviços estão sendo prestados de forma precária. Aí você citou a PAI realmente excelente. Você citou outras associações, mas tem tantas outras que vivem ali, ó. Tem a CEDAW, que o próprio Augusto citou aqui. Mas tem ali muitas instituições que vivem ali no limite. Vendendo coisa, pedindo doação. É aquela questão, né, que a gente tá o tempo todo aqui falando. Faltando o quê? Faltando políticas públicas, né? Está faltando políticas públicas, porque, veja, uma associação, uma entidade como estas aqui que a gente citou, a gente sabe das dificuldades, né? E muitas acabam se organizando ali pelas próprias ajudas que recebem das mães, dos pais, né? Dessas pessoas com Down, para se manter. Tá? Então, realmente é uma deficiência muito grande mesmo sobre a intervenção. É isso, eu vejo assim, eu vejo assim, a criação da política pública no sentido formal é um ganho, é um avanço, e a gente sabe que vai passar pelos ciclos, pelas fases, e só que se o Estado, a administração pública em si, o Poder Executivo, continuar com essa atitude de licitar com o menor preço, com a economia, repassando, fazendo a alocação mínimo de verba, que é impossível colocar em prática a lei, impossível implementar o princípio do mínimo existencial para essas crianças e adolescentes, chegar na fase da avaliação e desempenho da política pública, o resultado vai ser negativo. A gente não vai ter uma eficiência, uma eficácia, não vai ter uma efetividade. Então, quer dizer, perdeu o recurso? Por quê? Eu tô em um grupo específico, né, de profissionais de psicologia, né, professores, né, doutores, mestres, e a gente sempre tem ali uma discussão para debater. E essa semana, uma das colegas, né, que é professora também, doutora na área, ela trouxe um recorte dizendo que tem faltado mais políticas públicas para atender o público mais vulnerável, né? Diante de uma situação específica que a gente estava tratando no grupo sobre pessoas em situação de rua, né? Do descaso que a gente percebe. E ela fez a seguinte pergunta, né? É um ano eleitoral. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Cadê o governador? Para resolver essa situação, né? Essa realidade. E aí, eu quero só lembrar que é o primeiro ano, né? O primeiro mandato do nosso convidado aqui, o vereador Augusto Vasconcelos, e me parece que nenhum vereador antes apresentou a quantidade de projetos que ele apresentou para atender esse público mais vulnerável. Então, é o primeiro mandato do vereador Augusto, e ele tem feito uma atuação em torno disso, desse público mais vulnerável, que a gente sabe, né? Que o poder municipal, estadual, não abraça como deveria abraçar. Então, ele tem, sim, movimentado a Câmara Municipal, chamado a atenção da sociedade em torno desses recortes sociais, sabe? E aí eu comecei a apresentar
apresentar alguns projetos, principalmente na área de psicologia, que é um vereador também que eu acompanho, está sempre ali defendendo, né, essas pautas da importância da psicologia, serviço social na rede pública de ensino, né, das 30 horas, o piso salarial, defendendo a saúde em si. E a saúde, a gente sabe, a saúde é a galinha dos ovos de ouro, mas a saúde, através da saúde, que a gente percebe também as crises. E a gente sabe também que as crises é quem mobiliza todo o processo. Pois né? Então, é isso. É necessária para poder mostrar serviço. E aí a gente fica se questionando, cadê a política pública aqui em torno dessa pauta aqui, sabe? Cadê essas pessoas com Down no mercado de trabalho? Então, assim, tem que tirar o chapéu mesmo para esse grande líder que está na Câmara Municipal, mobilizando toda a estrutura, desfazendo. Aí eu vou ter que falar isso porque eu não consigo, né, me calar. Já chega de silenciar, de ser silenciada. Está ali desfazendo a rede familiar dentro da Câmara Municipal, porque lá parece uma novela, né, de família, é neto de alguém, é sobrinho de alguém, é irmão de alguém lá na Câmara. Então, hoje a gente tem um filho de uma professora, de uma pedagoga, um militante, que está defendendo aí as causas. Então, a gente não pode ocultar isso não, Adriana. A gente tem que falar mesmo da importância. O vereador Augusto Vasconcelos hoje tem sido nossa voz dentro da Câmara Municipal. Eu entendo, mas você fala assim, quando você fala assim de políticas públicas, a criação das políticas públicas, né, a entrada da temática na agenda e a tomada de decisão e a implementação, ela fica ainda no âmbito formal e aí vão sendo feitos os acordos, né, os contratos, que você destacou aí algo sobre contratos, né, você citou isso, e assim, antes os contratos com a administração pública eram feitos por 2 anos. Agora, quer dizer, eu estou trazendo uma realidade... Também tem essa questão das licitações, né? Então, o que é que eles visam? Quem apresenta o menor orçamento com qualidade. Mas nem sempre o menor orçamento tem qualidade, nem sempre quem tem mais, né, o orçamento é maior também tem qualidade. Então, é algo que... É por isso que eu quero saber se no sentido material pode... a legislação pode criar barreiras para que a administração pública não crie cláusulas exorbitantes. Adriana, eu falei aqui de crises. Para que servem as barreiras? Aí, ó, eu vejo o que acontece. Eles começam um contrato de 2 anos, depois vai para 3 anos, depois agora quer fazer contrato para 4 anos. Aí você pensa, o IPCA altera, o salário é reajustado, tudo muda. Circunstâncias externas, como a afetação logística do trânsito de commodities com a guerra da Rússia e Ucrânia, pode afetar a economia nacional. E o contrato ali, com valor congelado. 4 anos com valor congelado. Mas tudo subiu, tudo aumentou, tudo... E é o modus operandi da administração pública e da forma como eles operacionalizam isso daí. Exatamente. Estou olhando ali para o nosso reloginho, né? Esse é um boicote de Aécio. A Aécio está ali já sorrindo, porque a gente acaba se empolgando mesmo. E o tempo vai passando e, e a gente precisa agradecer os nossos ouvintes, né? A gente precisa enxergar o Down como qualquer uma outra pessoa. Ponto. Vou deixar essa mensagem. É sobre isso. Igual. Exato. Com as mesmas potencialidades. Com as mesmas potencialidades, Adriana. Basta ser estimulado. A gente só precisa estimular precocemente. E é aí que vem o poder público de forma bem fiscalizada para poder conseguir executar programas de eficiência. A pessoa mudar, pode ter filho, pode casar, pode se apaixonar, sabe? Pode fazer absolutamente tudo que a gente faz. Verdade. Tá? Tem o potencial de pessoas como qualquer outra. Basta ser estimulado. Então, isso tem uma amiga minha, um beijo, Gláucia, assistente social, tá sempre na labuta também, defesa dos assistentes sociais aí, junto com o Mobiliza Psi. Ela trouxe o seguinte, ela tem experiência, trabalhou também, passou pela PAI, e ela traz uma fala fantástica, só pra gente finalizar aqui o nosso programa de hoje, Drica. O mundo deveria ser Down. São pessoas maravilhosas. É verdade. Um abraço. Muito amorosas. Um abraço a todas, todos e todes.
É verdade. Muito obrigada por tudo, muito obrigada, Écio, muito obrigada, vereador Augusto Vasconcelos. E sábado que vem tem mais. Vamos nessa. Porque aqui você pode.